Para muitas pessoas, se não houvesse a queda de Adão, não haveria encarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, para elas, só se tornou um ser humano para resgatar a humanidade após a queda. Foi como se fosse um plano B bolado por Deus para nos resgatar. Na verdade, a encarnação ela existia na mente de Deus antes mesmo da fundação do mundo. A encarnação ela é a determinação do coração apaixonado do Pai, do Filho e do Espírito Santo em se doar, em se entregar, em nos adotar e nos incluir em sua vida, para que nós pudéssemos participar do relacionamento que existia antes da criação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A encarnação não foi um plano B. A gravidez ela serve como um exemplo muito interessante e profundo para a gente entender o verdadeiro significado da encarnação. Quando uma mãe está grávida de seu filho é gerado dentro do ventre dela, preparado para que futuramente ele possa sair e participar da vida da família. Ele não foi criado para ficar a vida inteira dentro da barriga da mãe. Ele foi criado, projetado para que ele possa participar da vida daquela família. Normalmente, após 9 meses de gestação, com a ajuda da própria mãe, o filho sai para viver de forma externa, junto à vida daquela família. Fomos gerados e criados em Jesus Cristo e Ele nos sustenta. Gênesis nos diz que fomos criados junto com o céu, com a terra e tudo que há debaixo da terra, nos mares, nos oceanos e tudo mais. Então Deus passou 6 dias criando todas as coisas. E o que existia antes da criação de todas as coisas? Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentro de Jesus Cristo nós fomos criados dentro de um plano terrestre. E a ideia da encarnação é que Jesus, como nosso mediador, Jesus sendo aquele em que tudo foi criado, mediante aquele em quem tudo subsiste, ele se tornaria um ser humano, ele encarnaria, e depois ele ascenderia e voltaria ao Pai, nos levando. Ele seria um mediador para nos levar a essa região não criada, para nos levar para dentro, de forma definitiva, para a plenitude de Deus, onde os seres criados seriam adotados e incluídos dentro da vida não criada de Deus. O nascimento de um bebê, quando ele sai para fora, representa a nossa adoção em Jesus Cristo, quando ele ascende de volta ao Pai, levando toda a humanidade com ele mesmo e nos incluindo e nos adotando nas regiões celestiais à destra do Pai. Normalmente a teologia ocidental nos faz enxergar Jesus Cristo como um ser humano individual, onde acreditamos que tudo aquilo que aconteceu com ele aconteceu de forma individual somente com ele, não nos envolveu de maneira direta, onde somos apenas espectadores daquilo que aconteceu com ele e podemos somente observar ele para aprender com ele de como se comportar ou como agradar a Deus. Na verdade, tudo que Jesus fez nos incluiu, tudo que Jesus viveu. Jesus é totalmente humano e totalmente Deus. Na encarnação, Jesus ele não deixou de ser Deus. Na encarnação, Jesus ele continua totalmente Deus e totalmente homem. Tudo que Jesus faz inclui um ato divino. Tudo que Jesus faz inclui um ato humano. Tudo que Jesus faz inclui toda a humanidade, inclui todo o ser de Deus. Tudo que Jesus faz revela o ser de Deus e tudo que Jesus faz revela a nossa natureza humana. Jesus é a verdade, Jesus é a revelação plena de quem é Deus e de quem é o homem. A humanidade de Jesus é a garantia que o ser humano conhece a Deus, e não somente a Deus, mas a si mesmo, pois na queda de Adão nós perdemos de vista quem é Deus e perdemos de vista quem somos nós mesmos, criados à imagem e semelhança de Deus. O primeiro significado e propósito da encarnação de Jesus Cristo é nos adotar, nos incluir na vida do Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos elevar com ele às regiões celestiais. Pós-queda, o ser humano cai em Adão, o ser humano começa a caminhar em direção à ruína em Adão. Então Jesus agora precisa nos redimir. Além da encarnação para nos adotar, ele precisa nos redimir antes de nos adotar. E além de nos redimir e nos adotar, ele vem para revelar o Pai. Toda a humanidade caiu e foi destituída da glória de Deus, ou seja, o ser humano não chegou ao conhecimento de quem era o Pai. As palavras do próprio Jesus são: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nem Adão, nem Moisés, nem Davi, nem Salomão, todos para trás dele, nenhum deles chegaram a conhecer o Pai como o Pai realmente é. Eles tiveram vislumbres de quem Deus é, eles tiveram algum tipo de relacionamento, mas nenhum deles conheceu
o Pai de forma plena, como Jesus conhece o Pai. Então Jesus vem para revelar o Pai em nós, dentro de nós, de dentro para fora. Como Deus, Jesus Cristo já conhecia o Pai plenamente, mas ele se torna ser humano para que ele possa conhecer o Pai através da sua humanidade, como um ser humano, e ele possa compartilhar isso dentro de nós, para que nós possamos conhecer o Pai através do seu conhecimento, para que nós possamos ver o Pai através dos seus olhos, para que nós possamos participar do relacionamento que ele vive com seu Pai, para que através dele nós possamos ouvir o Pai dizer que nós somos o Filho amado, em quem o Pai se compraz, em quem o Pai tem um grande deleite e prazer. Thomas Torrance, um dos mentores de Baxter Kruger, dentro da teologia trinitária, ele usa o termo união hipostática, que é a união entre Deus e o homem na pessoa única de Jesus Cristo, que é a união entre a natureza divina e a natureza humana na pessoa de Jesus Cristo. Essa união foi estabelecida na encarnação de Jesus Cristo e jamais, para todo sempre, jamais poderá ser desfeita. Se um morreu por todos, logo todos morreram, segundo as palavras do apóstolo Paulo. E ele nos ressuscitou junto com ele, e ele ascendeu ao Pai e nos levou, nos assentando à destra do Pai, face a face com o Pai. Ele nos levou junto em seu batismo, ele nos levou junto em sua morte, ele nos levou junto em sua ressurreição e ele nos levou junto em sua ascensão. E estamos com ele assentados à destra do Pai nas regiões celestiais. O céu não é um destino futuro, céu é a nossa realidade agora. Céu não é o ponto final, céu é o ponto de partida, onde começamos a conhecer o Pai através de Jesus Cristo agora. Estamos agora sentados com Cristo nas regiões celestiais. Agora Cristo está compartilhando seus olhos conosco. Agora Cristo está compartilhando seu conhecimento em relação ao Pai conosco. Agora nós fomos incluídos e adotados e estamos participando do relacionamento que Jesus vive com seu Pai por meio do Espírito. E à medida que o Espírito Santo nos dá olhos para ver essa verdade, mais ganhamos capacidade para poder participar. A salvação ela não é um ponto final. Precisamos ser salvos de nossa cegueira, precisamos ser salvos de nossa ignorância, precisamos ser salvos de tudo aquilo que nos impede de ver que estamos em Jesus Cristo e Ele está em nós e que estamos nele nas regiões celestiais. João 14:20, ele tem uma promessa para cada ser humano, que isso pode acontecer agora ou pós-morte, que naquele dia vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Existe uma união entre a humanidade e Deus, não separação. Existe uma união eterna que foi selada e foi concluída na obra consumada de Jesus Cristo em sua encarnação, em sua morte, em sua ressurreição e ascensão. No céu existe para sempre um ser humano totalmente Deus e totalmente homem. E como diz o apóstolo Paulo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem altura, nem profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Jesus Cristo é a nossa origem, fomos criados nele, existimos nele. Jesus Cristo é o nosso destino, Jesus Cristo é a nossa escatologia, Jesus Cristo é o nosso mediador, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E como diz o apóstolo Paulo, Cristo em vós é a esperança da glória, é a esperança de conhecermos Deus através de Jesus Cristo, é a esperança de conhecermos a nós mesmos através de Jesus Cristo, e é a esperança de conhecermos a cada ser humano através dos olhos de Jesus Cristo. União é a palavra, união entre toda a humanidade com Cristo, união entre Deus e o homem, união entre nós e cada ser humano que existe. Estamos todos unidos, não estamos separados.